Amém, graça e paz. Quero avisar os irmãos que no próximo domingo teremos a ceia do Senhor. Então os irmãos se preparem, convido os demais irmãos e até mesmo os que não são irmãos, né? Também quero avisar os irmãos que iniciamos hoje pela manhã o ministério de intercessão na igreja, né? Sob a liderança da irmã Débora. Ministério de intercessão só para as mulheres, né? Só as mulheres estão todo domingo agora às 9 horas da manhã. As mulheres estarão então nesse ministério, porque nós sabemos que há muitos problemas, né? Muitas aflições, é muita luta. E aí acredito que foi direção de Deus, né? De esse espaço domingo pela manhã, a fim de que as mulheres possam lutar pela sua casa, né? A Bíblia diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso. Só que na prática mesmo, a gente percebe que as mulheres são mais fiéis nessa questão da reunião de buscar a Deus, né? Na reunião de oração. Eu me considero uma exceção, né? Porque eu estou dizendo isso não é comigo, não. Eu busco a Deus, né? Os irmãos que me desculpem, mas nós os homens, né? Os homens, acho que é por isso que Deus deixou o mandamento para os homens, porque sabe que as mulheres nem precisam de mandamento para vir para a reunião de oração. Houve hoje pela manhã, já soube que foi uma grande bênção, né? Então vamos estar participando deste ministério. Também quero avisar os irmãos que na próxima quinta-feira, o próximo culto, no meio da semana, nós estamos mudando uma série de coisas, né? Então, no próximo culto, nós vamos iniciar aqui novamente os passos de fé, né? Então, os passos de fé é mais uma oportunidade para aqueles que estão com problemas, né? Que quase todo mundo tem problema, mas tem alguns que têm mais problemas ainda, né? Aflições, dificuldades, coisa verdadeiramente calamitosa. Nós estamos nos últimos dias, há muita perseguição espiritual, há muito sofrimento, né? Há muita dificuldade por todo lado. Então nós iremos novamente adotar os passos de fé, para dar oportunidade para os irmãos também buscarem em Deus a solução dos seus problemas, né? Então já iremos começar na próxima quinta-feira. A mensagem vai ser voltada para esse tema dos passos de fé, da solução dos problemas temporais, problemas materiais, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas de saúde ou de doença. Então os irmãos vão se preparando aí, porque está havendo uma série de mudanças, né, na liturgia e na forma da igreja funcionar. Amém, irmãos? Então, dito isso, hoje é comemorado em todo o mundo o Dia dos Pais. Eu nem sei, eu não pesquisei, eu não sei onde começou essa comemoração do Dia dos Pais, mas o certo é que se comemora o Dia dos Pais. Mas eu sou uma pessoa extremamente questionadora, né? Eu sempre digo que quando eu era criança, que eu ia para a escola, tinha o primeiro ano atrasado, o primeiro ano adiantado. E eu creio que as crianças, elas são muito assim, as crianças têm muita fé, elas acreditam em tudo que dizem para elas, né? Dificilmente você vê uma criança questionadora, né? Então eu acreditava, por exemplo, que a minha professora, tudo que ela dizia era verdade. Só que à medida que eu fui vivendo, né, e fui crescendo e estudando, eu fui me tornando o contrário, né? Eu questiono tudo com exceção da palavra de Deus. A palavra de Deus eu me preparo para interpretá-la, mas não a questiono. Fora disso, eu questiono tudo. Eu pergunto logo assim: o que diz a Bíblia sobre isso? Ou seja, o que Deus diz sobre isso, né? E uma dessas é essa: hoje é Dia dos Pais. E aí eu sei que tem o Dia das Mães, né? Até perguntei para minha mulher hoje: existe o Dia Internacional da Mulher? Existe o Dia Internacional do Homem? Parece que não, né? Mas eu quero que os seres humanos façam as coisas tentando acertar, tentando fazer o melhor. E aí eu digo, bom,
nós sabemos, irmão, né, que o Dia dos Pais, tanto se faz ser pai como mãe, depende da pessoa, né? Existem pais bons, existem pais ruins, existem mães boas, existem mães ruins. Isso é da raça humana. Em todo segmento da sociedade existem pessoas boas e más. Então, e aí hoje eu quero falar algo, não assim, o Dia dos Pais, né? Mas eu quero falar assim, hoje o tema da minha mensagem é a paternidade de Deus. Porque essa é uma questão que é muito prática na nossa vida. Eu acredito que as pessoas normalmente pensam assim: Deus é o pai de todo mundo. Aliás, esse conceito da paternidade de Deus, Jesus veio trazer isso. O Antigo Testamento não fala da paternidade de Deus. Às vezes até fala em alguns versículos assim, muito escondidos e misteriosos, mas o tema da paternidade de Deus veio mesmo à luz. Foi Jesus que veio trazer esse tema de que Deus é pai. E as coisas acontecem assim, olha, tudo que existe na terra é a cópia de uma realidade que existe num outro lugar chamado céu. Eu acredito que o céu é um outro mundo, um outro planeta. E tudo que existe aqui na terra foi copiado de lá. Então, o tema da paternidade não nasceu na terra. Não foi o Adão que foi o primeiro pai. Na verdade, o tema da paternidade de Deus começou no céu, com Deus sendo o pai. E Deus sendo o pai, Ele instituiu na terra a instituição do pai, a figura do pai. E todavia Deus se colocou como modelo. Então Deus é o modelo de pai. Nós, os pais da terra, seres humanos, nós temos um modelo para seguir, que é o próprio Deus. Deus é pai. E aí, se qualquer pai da terra quiser saber como ser pai, só basta saber como é que Deus é pai, como é que Deus exerce a sua paternidade. Que é o que nós queremos hoje aqui. Vamos pensar aqui na Bíblia algumas ideias de como é que é a paternidade de Deus, que Jesus veio ensinar. Então eu sei que é corrente no mundo que Deus é pai de todo ser humano, né? Ah, eu também sou filho de Deus, Deus é pai de todos nós. Isso não é verdade. Então eu já quero começar dizendo o seguinte: Deus é pai, mas Ele não é pai de todo mundo. Ele é pai de um tipo específico de pessoa, né? E aí eu quero dizer aos irmãos aqui: Deus é pai dos discípulos de Jesus. Essa que é a verdade. Então, você quer que Deus seja seu pai? Então se torne um discípulo de Jesus, porque Deus é pai dos discípulos de Jesus. Então, o tema da minha mensagem é a paternidade de Deus sobre os discípulos de Jesus. E eu quero fazer um passeio no Sermão do Monte. Eu vou aqui fazer um recorte no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Pelo menos vou iniciar no Sermão do Monte, né? Aí eu vou ler alguns versículos. Eu vou seguindo aqui no Sermão do Monte e mostrar para os irmãos aí algumas questões. Mateus 4, verso 25. Ele diz assim, Mateus 4, 25. E seguia-o uma grande multidão. Agora veja aí, irmão, multidão. Diga comigo, multidão. Pois é. Subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Repita, discípulos. Então, Jesus viu a multidão, né, que estava lá seguindo ele, mas quem se aproximou de Jesus foram os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então Jesus abriu a sua boca e passou a ensinar os seus discípulos. Ele não passou a ensinar. Então tudo que Jesus passou a dizer a partir daí, não foi para a multidão, foi para os seus discípulos. E aí eu vou começar a pensar algumas ideias aqui. Por exemplo, no verso 9: Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, na medida que existe a paternidade de Deus, existe a filiação divina.
no sentido de que nem todo ser humano é filho de Deus, mas os discípulos de Jesus são filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus, porque sou discípulo de Jesus. Muito bem, então, mas aqui ele está dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus são pacificadores. É isso que ele está dizendo aí, né? Então, se você é um filho de Deus, então você é uma pessoa pacificadora. E naturalmente, sendo filho de Deus, você vai usufruir dos benefícios da paternidade de Deus, em cima da sua filiação divina. Próximo versículo, 16. Verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha, vosso Pai, Jesus disse, né? Ele está falando, olha, Deus é vosso Pai. Diz, assim resplandeça diante dos homens as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Então, se você é filho de Deus, você vai praticar boas obras. Obras são aquilo que nós fazemos, é a nossa conduta, o nosso comportamento. Existem as más obras e existem as boas obras. Os filhos de Deus praticam boas obras, e por praticarem boas obras, glorificam ao vosso Pai, né, que está nos céus, né? Então, e se você é uma pessoa que pratica boas obras, você vai usufruir, você já usufrui do privilégio da paternidade de Deus. Eu fico pensando assim: quem é que gostaria de ser filho do Bill Gates? Ou quem é que gostaria, quem é o homem mais rico do Brasil? Não precisa nem dizer, mas quem é que gostaria de ser filho dele? O que é o homem mais rico dos Estados Unidos? Você gostaria de ser filho de um homem rico? Ou qual é o homem mais rico do mundo? Você gostaria de ser filho dele? Pois bem, você é filho de Deus por meio do discipulado de Jesus Cristo. E o que acontece, eu percebo, é que nós, os filhos de Deus, às vezes nós não temos consciência de que nós somos filhos de Deus, e por não termos consciência, nós ignoramos os benefícios, os direitos, os privilégios que nós temos por sermos filhos de Deus. Aí nós somos como que assim, filhos sem pai. Na nossa mente, no nosso conhecimento, no nosso intelecto, nós não temos a consciência de que nós somos filhos de Deus. E é claro que Satanás participa disso, porque quando Jesus se batizou, que o pai disse assim: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho grande prazer. O diabo disse assim: se tu és o filho de Deus, transforma pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui do pináculo do templo. Ou seja, o diabo tem a função de colocar dúvida na nossa filiação divina e na paternidade de Deus sobre as nossas vidas, e contra isso nós devemos lutar, né? E nós devemos dizer: eu sou filho de Deus, e eu sendo filho de Deus, quais são os privilégios que eu tenho, né? Quais os recursos que estão à minha disposição? É isso que nós precisamos abrir a nossa mente para adotar. Ainda em Mateus 5,43, Sermão do Monte 5,43, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai. Irmãos, aí vosso Pai, Jesus enfatiza muito essa expressão vosso Pai, para colocar na mente dos discípulos que eles eram filhos de Deus, né? Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Então Jesus está dizendo assim: olha, vocês são filhos de Deus, meus discípulos. Só que para que isso se torne muito evidente, se torne real, uma coisa bem prática na vida de vocês, vocês devem ter um comportamento desse aqui, né? Ele disse: olha, como é que o nosso Pai é? Bom, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, Ele faz descer a chuva sobre justos e injustos, por causa da bondade de Deus, né? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Então Deus é um Pai assim. E com essa ideia e essa consciência
de tal Pai da nossa vida, nós nos tornamos mais confiantes, sabendo que o nosso Pai está aí disposto a nos ajudar. Ainda Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, né, que está nos céus. Durante muito tempo eu fiquei assim, encucado com esse versículo, né? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí eu ficava pensando, peraí, ser perfeito como Deus é perfeito? Ser perfeito como Deus é perfeito? É difícil, né? Ser perfeito como Deus é perfeito? Aí a gente já desanima, peraí, eu não consigo ser perfeito como Deus é perfeito. Só que quando nós vamos ler o texto paralelo de Lucas 6,36, Jesus diz assim: sede, pois, misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, ele está dizendo que nós temos que imitar o nosso Pai Deus na perfeição, é a perfeição em misericórdia. Aí já facilitou, peraí. Já que Deus é misericordioso, eu posso ser misericordioso como Ele é misericordioso. Todos nós podemos ser tão misericordiosos quanto Deus. Ou seja, nós podemos imitar o nosso Pai no seu caráter de misericórdia. Não é a perfeição moral, não é a perfeição de outras, né, onipotência, onisciência, onipresença, não é nesse tipo, é no sentido de ter misericórdia. Então nós podemos sim ser tão misericordiosos quanto Deus, né? E também nos anima a saber que o nosso Pai é misericordioso, né? Ele se compadece de nós. O Antigo Testamento diz assim: Ele lembra de que nós somos pó, se compadece das nossas fraquezas. Ele foi afligido em todo o sofrimento dele. Então a gente vê a nação de Israel sofreu muito, mas diz assim: em todas as suas aflições, ele também foi afligido. Ele sofreu junto com eles, né? Portanto, Deus, nosso Pai, sofre junto conosco. É o que Jesus está dizendo. Mas nós temos que ser perfeitos como o vosso Pai é perfeito, tem misericórdia. Efésios 5,1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Peraí, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós. Mas parece difícil, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Por quê? Porque Deus é amor, tá? Aí então ele está dizendo: olha, já que vocês são filhos de Deus, vocês devem lutar para que a vossa vida se caracterize pelo amor. E aí eu digo aqui, a gente sempre tem que entender que o amor aqui não é um amor platônico, né? Não é um amor que o mundo pensa. Mas eu sempre digo que agora, hoje, depois de tantos anos estudando, eu nunca esqueço quando estava no seminário que veio um pastor que era psicólogo dos Estados Unidos, James Musgrave, lembraram? Dr. James Musgrave, ele é doutorado em psicologia, e ele procurou nos explicar o que significava o amor ágape. E ele realmente agiu, ele disse certo lá. Mas depois de tantos anos estando sobre isso, hoje a minha definição do amor ágape, que o Novo Testamento fala, é assim: sabe o que é amar? É você prover para o seu irmão comida, bebida e roupa na medida que ele está precisando. Isso é amor ágape. Não é diga assim: olhe para o seu irmão e diga que você o ama, ou então dá um beijinho nele. Não, é você suprir as necessidades básicas dele para ele não morrer. Isso é amor ágape. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava preso, fosse visitar-me. Estava nu e me vestiste. Isso é o amor ágape em operação, né? Gálatas fala da fé que opera pelo amor. Então, isso aí é Jesus ensinando sobre a paternidade de Deus. E isso é a coisa mais natural, que os filhos imitam o pai. Jesus disse assim: se vocês são filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Isso que vocês estão fazendo, Abraão não fez. Então, Mateus 6,1.
Sermão do Monte ainda. Eu vou dar uma limpada do meu óculos aqui. Mateus 6:1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola. Na verdade é justiça no original. De Caiassune. Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. E Jesus está sempre apontando para a paternidade de Deus, né? E que os discípulos são filhos de Deus. Verso 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. Então está sempre Jesus apontando para teu pai, vosso pai, né? Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. Teu pai te recompensará. Então vê que o nosso relacionamento com o nosso Pai, Deus, em termos de oração, é nesse sentido aí, né? Vamos ver aqui. Verso 7, 6, 7. E orando não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai, sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Você sabe disso, irmão? Que o vosso Pai, Deus, sabe o que você precisa antes de vós lhe pedir? Eu sei que muitos pais têm essa consciência, né, de que muitos filhos só procuram o pai quando estão precisando de algo. Parece que isso é muito comum, né? E o nosso relacionamento com Deus, como nosso Pai, parece também que segue uma direção semelhante, né? Tem gente que só procura e pedir a Deus quando está precisando de algo. Mas o desejo de Deus é que nós procuremos a Ele não somente quando estamos procurando de algo, mas diariamente, né? Então ele está dizendo aqui: vosso Pai sabe o que vocês precisam. De que é que você está precisando? Você está precisando de um emprego? Está precisando de saúde? Está precisando de quê? Vosso Pai sabe do que você está precisando. Então por que ele não supre? Bom, uma coisa é você tem que pedir, né? Já é um dos princípios, é assim: peça ao seu Pai, né? É um dos princípios. Verso 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a oração do Pai Nosso, é porque de tanto repetir essa expressão, a oração do Pai Nosso, nós já nos bitolamos, a nossa mente já se condicionou. Mas esse negócio de Pai Nosso é nosso Pai, a oração do nosso Pai. Então, Jesus, os judeus oravam assim: ó Deus, né? Até hoje tem muita gente que ora assim, né? Ó Deus, Deus, não sei o que, ó Senhor eterno, deu um bocado de coisa. Só que Jesus ensinou a gente a orar chamando Deus de Pai. Pai, né? Pai Nosso, está no plural. Meu Pai. Jesus orava assim: Pai justo, o mundo não te conheceu. Pai Santo. João 17, na oração ele vai te chamando Deus assim. Então, até na questão da reunião de oração, eu sei que é difícil, porque eu mesmo me esforço para chamar Deus de Pai, mas parece que nós já estamos tão condicionados da nossa, vamos dizer assim, da nossa condição de pecadores, né? Tipo assim, eu não consigo me ver como filho de Deus, eu não consigo ver Deus sendo meu Pai, mas é o que está escrito. Então eu não preciso acreditar nos meus sentimentos, mas eu tenho que acreditar no que está escrito, porque foi o que Deus disse. Então eu sou filho de Deus. Então deveria ser muito natural me dirigir a Deus como meu Pai.
Eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de saúde, eu estou precisando de alguma coisa, assim, meu pai. É claro que o pai, responsável como Deus ele não vai dar tudo que o filho pede. Nenhum pai responsável dá tudo que o filho pede. Né? Deus não dá tudo que você pede, ele dá aquilo que vai ser bom, aquilo vai te fazer bem, né? Então ele filtra os pedidos dos filhos para ele dar aquilo que vai ser, diz assim, para ser de participante da natureza divina, para ser de participante da sua santidade, mas ele é nosso pai, né? Aí vem mais aí, verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará a vossa ofensa. Olha, o vosso Pai, e Jesus está dizendo, Deus é vosso Pai. Mas para que isso seja muito real mesmo, isso seja na prática mesmo, você tem que se ver como filho de Deus aí. E você tem que se enquadrar dentro do padrão de um filho de Deus, né? Pelo menos você tem que viver lutando por isso. Porque, tipo assim, um pai, por exemplo, o governador do estado, né? Ele naturalmente ele quer que o seu filho seja uma pessoa que dê a ele uma alegria, ou que as pessoas digam, olha, esse é filho do governador, é digno do governador porque é uma pessoa assim assado, né? Agora, se o filho do governador fosse uma pessoa com determinados erros, já envergonharia, né, o pai dele. Então nós, como filhos de Deus, nós devemos ser zelosos pelo nome do nosso pai, porque o nome de Deus está sobre nós. Nós carregamos o nome do nosso pai. É o sobrenome, nome e sobrenome, né? Então, e aí ele está dizendo aqui, se você é filho de Deus, você vai perdoar as ofensas que os outros lhe fizerem, porque Deus é desse jeito, ele perdoa as ofensas que fazem a ele, desde que a pessoa se arrependa. Aí vem a questão do arrependimento, tá? Por isso que Jesus disse assim, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti ele só, se ele se arrepender, perdoa-lhe, porque Deus é assim também, tá? Então, que ele está dizendo o seguinte, ó, se você é filho de Deus, você tem que se esforçar de ser parecido com Deus, nessas coisas aí, dessas coisas aí, né? E aí no verso 17, ele diz aí, porém tu quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai, olha o teu pai aí, que está em oculto, e teu pai que vem em oculto, te recompensará. Então ele está dizendo, se você é filho de Deus, você não tentará impressionar as pessoas, mas você vai tentar impressionar o seu pai, ainda que ninguém está vendo, mas o seu pai está vendo. Foi por isso que Deus disse para Jesus assim, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, eu tenho um grande prazer. Por quê? Ele vê tudo, né? E se ele vê tudo, as pessoas não precisam ver o que você faz. E no caso que ele está falando do jejum, na oração também, da esmola também, nessas três coisas aí, que ele faça tudo isso em secreto, sem ninguém ver, mas o teu pai está vendo, vai te recompensar, para você ser filho de Deus, né? Verso 26, Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial, Jesus repete, né? As alimenta, não tende vós muito mais valor do que elas? Aí está a questão da provisão, né? Da nossa, que eu falei aí, que é a provisão para nós vivermos neste mundo. Será que nós vamos morrer de fome, de sede, de frio? Ou o nosso Pai, Ele vai prover para nós isso aqui? Comida, bebida e roupa. E Jesus está dizendo, né? Olhai para a natureza, olhai para as aves do céu,
Os pássaros, Deus já supriu a cobertura do seu corpo com penas. Eu acho que um pássaro dificilmente vai sentir frio, porque o seu corpo é coberto com penas. Elas dizem que o único animal, o único ser vivo que não tem o corpo coberto por penas ou pelos é o ser humano. E aí precisa de roupa. Aí a roupa é no sentido de aquecer-se, para não morrer do frio durante a noite. E precisa de comida e bebida. E os pássaros, Deus as alimenta, né? Eu vejo lá na nossa casa, a gente coloca banana no muro, e aí, às vezes amanhece o dia lá, vários passarinhos comendo aquela banana, fazendo aquela festa, e aí eu digo assim, rapaz, sabe uma coisa? É assim que Deus está alimentando esses pássaros aí, através de nós, né? Que nós somos também responsáveis pela criação, em cuidar dos animais. Então, se você maltrata o seu animal, seja gato, cachorro, pássaro, você está se tornando diferente do seu pai, né? Trate bem os animais, porque Deus cuida deles, e através de nós também. Ele cuida diretamente, mas cuida também através de nós, né? Em 7,9, Mateus 7,9: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Eu pergunto, você já pediu alguma coisa a Deus hoje? Pois é, talvez você não pediu porque você não tem consciência que Ele é seu Pai e que Ele está atento para ouvir o que você vai pedir. Ele está exatamente esperando você pedir. Antigamente eu achava assim, rapaz, se eu pedir alguma coisa a Deus, eu tenho que passar 2 horas orando. Hoje eu já não me iludo mais. Eu digo, não, eu vou pedir agora, assim, um segundo só. Senhor, me dá isso, estou precisando daquilo, Pai. É isso que ele está pensando, porque isso envolve fé. Você não está vendo, mas ele falou, ele está atento, ouvindo, né? Os olhos do Senhor estão por toda a terra, né? Seus ouvidos, não, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Tem uma escritura que diz isso. Então, irmãos, neste dia dos pais, eu estou falando do dia do pai, né? Já que os pais da terra, que somos nós, temos um modelo para seguir de paternidade, que é Deus. E nós temos que também lutar para ter essa consciência da paternidade de nós sobre as nossas vidas como discípulos de Jesus. Então nós temos que ter consciência que nós temos um grande aliado, nós temos um grande pai, bondoso, amoroso, né? Nós não estamos abandonados no mundo ao léu da sorte. Então hoje, neste dia dos pais, você pode, que está também atrelado ao dia dos filhos, né? Eu não sei se existe o dia dos filhos, mas parece que não, mas o dia está atrelado pai com filho. Vamos nos apropriar da nossa condição de filho de Deus e usar esse privilégio para o suprimento das nossas necessidades. Então agora eu vou fazer uma oração.